O tema hoje é seres que eu encontrei no plano astral. Então eu tava vendo lá nos vídeos, nas lives anteriores, né, que eu reposto no YouTube, eu já falei sobre os locais que eu já vi no astral. E aí eu pensei, vou fazer a live sobre os seres que eu já vi no astral. E lembrando que assim, gente, por mais que vocês saibam que eu faço projeção astral, que eu tenho mediunidade, tem que entender que por mais que eu tenha toda essa experiência, eu não vi tudo, né? Eu vi, eu acho que uma pequeníssima fração de tudo que existe lá no plano astral, assim, eu acho que não chega nem 0,01%, tá bom? Então, tenham isso em mente. Por isso que quando vocês falam assim, ah, fulano disse que lá no astral tem isso, isso e isso. Existe mesmo? Não sei, gente, né? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. É igual o mundo, né? O plano astral é 3 vezes maior que o plano físico. E eu não conheço quase nada do plano físico, quem dirá do astral, que a gente fica só ali, é, fora do corpo ali algumas horas e pouca coisa a gente lembra. Então, assim, eu vi muito pouco. Só queria contar pra vocês porque eu acho interessante quando eu vejo assim outros projetores e tal que comentam, outros médiums também, eu acho interessante porque tem coisas que eu também já vi e é como se fosse uma validação, sabe, daquilo que eu já vi. Então vamos lá. Eu comecei anotei pra não esquecer. Eu acho que eu esqueci de alguns, porque eu comecei a anotar agora, já quase na hora da live. E eu vou começar a falar dos mais evoluídos, né? Que eu senti mais evoluídos. E aí eu vou finalizando com os mais involuídos, tá? Então, assim, lembrando que os planos superiores, quanto mais avançado, mais evoluído, mais iluminado o ser que tá ali com a gente, mais dificilmente ele vai ter uma forma. Porque o nosso destino, assim, é muito, né? O nosso destino muito longe ainda, a gente não tem mais a necessidade de se apresentar com uma forma. Eu não tô falando só a forma física, eu tô falando inclusive a forma perispiritual, que é aquela forma que a gente tem, aquele corpo que a gente tem no astral. Porque no astral a gente também tem um corpo, a gente se vê lá no astral, né? Então esse corpo a gente chama de corpo astral, chama de perispírito, chama de soma, né? Psicossoma, uma coisa assim, tem vários nomes, né? Mas eu costumo falar corpo astral ou perispírito, que é como o espiritismo fala. E chega um ponto que a gente não precisa mais dessa aparência, nem não precisa e nem não tem, sabe? Não aqui no planeta Terra, tá? Mesmo no plano astral do planeta Terra ainda se usa sim uma forma. O que acontece é que enquanto a gente está encarnado, a gente não consegue sintonizar vibracionalmente o suficiente para ver os seres mais sutilizados. Por isso que quando a gente encontra mentor, dificilmente a gente vê o mentor, a gente conversa, a gente nem sempre ouve a voz dele. Pra você ver quão denso a gente tá, né? E não é uma coisa negativa, assim, não necessariamente eu falo que a gente tá denso porque a gente tá negativo, não. Porque a gente tá encarnado. Pra encarnar precisa estar denso. Então só por a gente estar encarnado, pode ser o melhor ser humano do mundo, só por estar encarnado a gente já tá denso. Então é muito difícil a gente encontrar um mentor aqui na matéria, né, aqui na crosta, que eu digo, mesmo a gente estando fora do corpo, e a gente conseguir vê-lo sem ele precisar se densificar. Quando ele quer ser visto estando aqui na crosta, ele se densifica, ele desce o padrão dele para ele conseguir ser visto. Mas isso requer um esforço e às vezes eles sentem que não tem necessidade de você ver a cara dele. Então a gente tá ali andando, conversando, ele tá orientando, às vezes num trabalho de amparo, fora do corpo, ele te orienta mentalmente. Às vezes ele densifica um pouco para você conseguir ouvir a voz, pelo menos. Ele vê que não precisa aparecer, então ele não gasta essa energia à toa, né? Por isso que a gente não tem tantos relatos de ficar vendo o mentor toda hora. Só quando, por exemplo, o Chico Xavier viu o André Luiz, não, o Emmanuel com muita nitidez, porque Chico tinha uma mediunidade ímpar, Chico era muito sutil, mesmo encarnado, e eles tinham um trabalho que requeria uma proximidade diária, né? Então tinha que estar com uma conexão mais limpa possível. Então,
essas pessoas que são a minoria da minoria, gente. A grande maioria não vê. Quando vê assim, nossa, uma vez eu vi meu mentor e tal, não, não. É assim. Agora, quando a gente vai para. Consegue ir patrocinado, porque a gente vai patrocinado, ninguém brota lá na sétima dimensão. Eu dormi, eu acordei na sétima dimensão, na casa de um ministro da cidade. Não, gente, não. Ninguém, não acontece isso. Quando a gente acorda numa colônia, numa cidade bacana, você sente ali numa universidade do astral, né, no nível superior. Quando a gente se percebe num local desse, pode ter certeza absoluta que você foi levado pelos mentores, pelo seu mentor, principalmente, ou mentora, tá? Para esse local. Você não vai lá sozinho, não vai. Não tem nem permissão, tá? Então, ali sim, você conseguindo estar ali, você já tá sutilizado. Te sutilizaram, te jogaram ali, a Sininho jogou um pozinho mágico em você e você sutilizou, e ali você vai ver todo mundo do jeito que eles são, tá? É isso. Então, explicando isso para vocês entenderem que muita gente muito mal informada e muito mal educado, desculpa, mas a pessoa vem aqui, assiste meia dúzia de vídeos meus e fica e outros também de outros espiritualistas e fala assim, nossa, porque esse povo, essa galera aí fala de só fala de local ruim, só fala de umbral, só fala de encosto, só vai para esses locais. Gente, a grande maioria das vezes a gente vai para esses locais, sim. Ou a gente fica por aqui, entendeu? Na crosta aqui, zanzando, fazendo nossas coisas, ou fazendo coisas úteis, mas na crosta, porque precisa, é um esforço a gente subir. Subir, que eu falo, é ir para um local mais elevado. É esforço. E aqui o trabalho acontece aqui. A gente vai ficar indo lá para xeretar o quê? Para atrapalhar a energia sutil do local? Entendeu? Ai, vamos lá só pra eu ficar atrapalhando lá o povo que tá tranquilo. A gente chega lá com toda a nossa carga, que eu falei, já falei, vou repetir a nossa carga, que é do natural pra quem tá encarnado. A gente fica pesado mesmo, assim, minimamente pesado. A gente vai ficar fazendo o quê em colônia? Não vai, porque a gente não consegue nem assistir uma palestra inteira. Precisa ter um lugar meio termo. Esses planos, esses locais que tem umas universidades, umas escolas, são locais que tem um meio termo. Não é tão sutil, senão ninguém consegue assistir uma aula inteira. Não consegue. Entendeu? Se for muito sutil, a gente não fica, não consegue manter. Então, dito isso, vamos ao que interessa, que são os seres. Eu já, né, dei um spoiler aqui sobre os mais evoluídos que eu já tive contato, que são seres que eu não vejo a forma, não tem forma. Inclusive, quando eu era criança, que foi a primeira projeção consciente que eu tive, que foi, assim, incrível. E, gente, eu era criança nível 8 anos, tá? Eu devia ter uns de... Que eu me lembro, assim, faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo, assim, mas eu acho que eu tinha 8 ou 10 anos, tá? E... E aí eu lembro que eu abri consciência, eu tava voando. É aquelas coisas loucas, mas que assim, eu só sei que foi assim. E eu tava com uma pessoa do meu lado e eu conversando, assim, muito animada, assim, com a pessoa. Só que essa pessoa eu ouvia a voz. Só que eu não via, porque eu se tava com corpo físico, com alguma forma, mas não tava. Tinha forma nenhuma. Tinha só ali a presença daquele ser ali e a gente tava voando, gente, muito alto, assim, além da estratosfera e vendo muita coisa incrível, assim, sabe, naquele vazio ali do universo, sabe, da estratosfera, aquela coisa escura, com coisas brilhantes, assim, em volta, uma coisa incrível, assim, ó. Eu senti adrenalina e ele falando comigo muito empolgado e eu muito empolgada. A gente tava muito feliz, assim, esse ser e eu. E eu vi assim, nossa, era uma energia para vocês verem que mentores e seres mesmo, muito evoluídos. Eu nem sei se era mentor aquilo ali. Eu tô falando, tá pitando meu ouvido agora. Seres muito evoluídos, eles não são sérios, sabe? Cri-cris, que não dá um sorriso, que parece que é sempre aquele professor rígido, estilo Emmanuel, né? Não, cada um tem seu próprio estilo. E a maioria deles são muito leves e alegres, sabe? Já vi muito que eu vou chegar nesse ponto aqui com um senso de humor muito bom, assim, são pessoas normais. Por isso que às vezes dá aquela impressão de que, ai, todo mundo fica sempre pensando em colônia, em cidades da quinta dimensão, como se fosse o nosso lar. Não é, gente. E mesmo o nosso lar, ele é sempre retratado com uma visão um pouco
religiosa, e não é assim, não é. São seres e seres, tem de tudo ali. O importante é você estar vibrando positivamente, você tava com uma vibração bacana, minimamente ok para você morar num local desse. E são pessoas como nós aqui, tá? Se você não tá matando ninguém, não tá roubando, não tá enganando, sabe? Não tá se revoltando com a vida, sendo uma pessoa pesada, você facilmente moraria naquela colônia e você manteria a mesma, a sua mesma personalidade. Então, assim, tem de tudo, tá? E eu lembro desse ser muito bem-humorado. Ele tava feliz e eu senti uma alegria tão grande que vinha dele, sabe? Gente, foi tão marcante essa experiência porque eu tinha, como eu falei, entre 8 e 10 anos. E me marcou demais isso, né? E ele não tinha forma. E eu já tive outras, né? Quis trazer esse primeiro exemplo porque foi o mais marcante e foi o primeiro que eu me lembrei, mas eu já tive outras experiências parecidas com esses seres que não têm forma. E eu tenho a impressão que eles não habitam esse planeta, nem no plano espiritual. Não sei, é uma energia diferente. Não é energia de mentor, não é energia de outros seres, tipo professores, não é. É diferente, é muito diferente. Parece que eles nos veem como, assim, bichinhos, mas no bom sentido, sabe? Não é no sentido ai, né, esses pobres mortais, esses bichos, igual o ET vê a gente, né? Aqueles ETs que fica. Depois eu vou falar deles também já. Mas não, eles vêm como assim nossos pets, sabe? No bom sentido, tá, gente? Tipo assim, alguém que a gente ama demais, mas ainda é muito tiquinho, sabe? É muito coisinha. Sempre, exatamente. Eu não tô lendo aqui, mas eu peguei seu comentário. Um ser mental. Por isso que eu sinto que não é daqui, porque no planeta Terra não habitam seres ainda que estão nessa frequência apenas mental. E então de vez em quando a gente tem, sabe, esses privilégios assim. E eu não sei se tem uma ligação próxima com a gente, sabe? Se é alguém que. Porque nós não somos desse planeta, né, gente? Assim, ninguém daqui é. Ninguém é. A gente pode estar aqui há muitos e muitos e muitos milênios, tá? Mas assim, ninguém é. E ai, qual que é o seu planeta que você foi? Não, não tem, na verdade, sabe? Porque como que quando a gente foi criado dentro de um planeta? Provavelmente não, né? Então a gente vai passando por vários, só que tem aquele que a gente foi exilado. E aí aquele a gente sente mais saudades, né? Porque a gente não saiu para aprender de uma forma voluntária, né? Pra gente evoluir, pra gente acompanhar nosso grupo de afinidade, nossa dupla evolutiva, nosso grupo evolutivo, pra gente ir lá. Não, a gente foi expulso. Então isso dá uma sensação de eu quero voltar pro meu lar, porque eu fui expulso de lá. Eu não saí porque eu queria. E é assim que acontece, tá? Então tem esses seres que eu não sei se teve alguma ligação num passado muitíssimo remoto, ou por serem tão evoluídos, eles sentem um amor muito grande por seres no geral, sabe? Não precisa ter um vínculo como a gente precisa aqui. A gente não sente esse amor incondicional, essa alegria genuína em ver a alegria do outro por pessoas que a gente não conhece, né? A gente só sente por pessoas que são caros a nós, nossa família, nossos amigos, nossos amores. Agora, quando a gente evolui em um nível muito, né, nesse nível que eu tô falando, a gente pode sentir amor por seres no geral, entendeu? Então pode ser que não era nada ligado a mim, simplesmente ama a humanidade, quer ajudar. Vou te trazer uma alegria aqui, criança, né? Vem cá, hoje eu vou te dar um presentinho, tipo isso. E muitos projetores e outros médiums que conseguem lembrar das suas experiências extracorpóreas contam isso também, tá? Esse tipo de experiência que você é levado para um local para você, sei lá, vou te dar um presente aqui. Você vai com seres que você não tinha, que não são desse planeta, tá? Em segundo lugar, né, descendo aqui um pouco, mentores ou mentoras, né? Quando eu falo mentores, gente, não vamos, né, expandir um pouquinho a mente. Não vamos trazer tanta complexidade para a comunicação, tá? Mentores é homem, mulher, sem gênero, não tem, tá? É um ser humano, desencarnado. Inclusive, eu anotei aqui, pessoas normais. Eles têm uma fisionomia, uma aparência completamente normal, de um ser humano normal.
Não tem nada que específico. Você fala assim, ah, mentor ele tem um brilho diferente no olho, ele tem sempre uma aparência não sei o quê, ele sempre é magro, ele sempre é gordo, ele sempre é negro, ele sempre é branco, ele sempre é alto, Não, pessoas normais, pode ser qualquer pessoa. Que roupa que ele usa? Qualquer roupa, qualquer roupa. É, muitos usam branco, mas assim, eu percebo branco nos momentos de trabalho, de resgate, como acontece com os médicos. Eu não sei o que rola ali, mas eu também não sei se que já trago um pouco da mente viciada no que a gente tem aqui de referência na matéria, né? Então, esses filmes, livros e documentários que a gente assiste falando de espírito, o espírito bonzinho sempre tá vestido de branco, o espírito do mal tá sempre sujo. Então, às vezes a nossa mente traz a memória desse jeito, tá? Isso é importante sempre falar também. Muitos detalhes a gente não lembra do jeito que aconteceu. A nossa mente vai tampando buracos. Então, se a gente esqueceu de um detalhe ou de outro, a mente vai lá e faz um reboco ali, uma emenda trazendo alguma informação que já existia no nosso cérebro. Então não dá para confiar 100%. A gente tem que pegar sempre o, a informação macro. Não dá para se apegar em tanto detalhe, porque às vezes, muitas vezes, quase sempre, muitos detalhes foram criados ali na hora de trazer para a mente física a lembrança, tá? Mas mentores é assim, gente, são seres normais, normais de tudo que é jeito. É igual um ser humano aqui que você vai na rua, você vê de tudo. É isso aí. Só que a energia é inconfundível. É, eu já vi o meu mentor algumas vezes e eu tenho assim, eu sinto a presença dele desde a minha infância. Não é assim o tempo inteiro. Eu acho que, né, até onde a gente sabe, eles sempre estão conectados com a gente, mas a gente não tem uma conexão sempre limpa e direta com eles, porque a gente sempre tá flutuando ali, né, nas nossas emoções, e aí a nossa vibração, a nossa conexão também flutua. Então fica difícil, a gente tá sentindo a presença deles, né, o dia inteiro. Não sinto, não sinto mesmo. Mas sempre que eu paro um pouquinho para conectar, eu sinto. E às vezes também vem sem eu estar pensando. Vem. Tipo, eu tô aqui, acontece alguma coisa, vem. E sempre na dificuldade, porque, gente, mentor, ele tem uma característica incrível. Eles não interferem o nosso livre-arbítrio. Eles, no máximo, ficam ali tentando mostrar a verdade pra gente. Por exemplo, a gente tá pra fazer uma merda muito grande, ele fica ali, espera a gente sair do corpo, chama pra conversar. É, procura pessoas que têm contato com a gente aqui no físico mesmo, que estão mais bem, assim, que estão mais equilibradas. E aí ele incentiva a pessoa a te ligar, sabe? A mandar uma mensagem. Eu vou até fazer um paralelo aqui, só porque eu nunca contei isso pra vocês, eu acho legal. Eu tenho uma amiga, ela nunca vai me ver aqui, né? O nome dela é Tami. E a gente foi muito próximo, assim, porque a gente se conheceu num emprego antigo aí que eu tinha. Durante o tempo que eu trabalhei lá, a gente foi muito próximo. Aí eu saí de lá, ela ficou. E a gente continuou muito próximo. A gente viajou pra Argentina juntas, só nós. Foi muito legal. E a gente manteve esse contato. Com o tempo, o passar do tempo, ela foi distanciando, eu também, mas assim, sempre em contato, se vendo pouco. Um dia eu simplesmente eu tinha levado meu filho num passeio lá em Cotia, tipo um passeio totalmente aleatório, uma fazendinha que tem lá. Tava com meu marido, minha irmã, minha mãe, tipo, totalmente aleatório. Aí me veio ela na minha cabeça. Aí eu mandei um áudio pra ela, falei: "Tami, eu tô pensando, lembrei, eu sonhei com ela aquela noite". E me veio na hora e quando eu acordei, eu falei, vou falar pra ela que eu sonhei com ela e tal. Esqueci, nem lembrei. Lá na fazendinha, foi uma hora que tava tendo tipo um showzinho, sabe, dos patos, que os patinhos saem lá da lagoa, as crianças ficam todas entretidas e tal. Aí eu me afastei um pouquinho e falei, vou mandar um áudio pra ela. Mandei, gente, o áudio pra ela. Tami, sonhei com você. Você tava com uma aparência meio abatida, falando que queria desistir. Eu falando, desistir do quê? E você, amiga, você não entenderia, Nana. Gente, ela me retornou chorando muito, que ela tinha pensado em se auto-desencarnar naquela noite. É, enfim, né? Ela passou por uma barra muito pesada, assim, por uns 2 anos, tá? Graças a Deus, ela tá super bem. Inclusive, me contou, tem 2 semanas que ela tá grávida e ela tá mó feliz e tal. Mas às vezes, não falando que eu sou ser de nada, não, mas naquele momento, naquela noite, a mentoria dela, o mentor, os espíritos amigos, né, dela,
procuraram alguém que estava um pouquinho mais sintonizada naquele momento para falar com ela, para falar assim, olha, eu sonhei com você, e não sei o que, e ela me falou, Ju, era o sinal que eu tava esperando, porque minha vida eu achei que não tinha mais sentido. Eu acredito, mas eu tava deixando de acreditar na espiritualidade e eu pedi um sinal. Enfim, gente, tá nesse nível aí. Inclusive, ela já estava afastada do trabalho. E o psiquiatra ligou para os tios dela falando para pegar ela, que ela não podia ficar sozinha. Ela morava, né, sozinha. E ela já estava na casa dos tios, mas mesmo assim ela já estava atrás de fazer. Então, os mentores, eles agem dessa forma. Eles procuram, deixa eu ver alguém que pode entrar em contato, que ela vai dar ouvidos e tal, e não sei o que. Eles fazem isso, mas eles não chegam em você, aparece, se materializa na sua frente e fala: você não vai fazer isso porque eu vou amarrar suas mãos, eu vou te botar doente ali na cama e você não. Eles não podem, porque aí não é mérito seu, entendeu? E não é uma questão assim no mérito no sentido de ai, quem vai ganhar os louros pela ação. Não. É que se você não aprendeu o que você viu aprender aqui, você vai ver voltar, gente. E aí um mentor te fazer você não passar por esse tipo de por esse tipo de coisa de forma forçada, você também vai ter que voltar, porque você não aprendeu. Alguém foi lá e fez por você. Eles não têm permissão para fazer isso. Não pode, não pode. Então, eles agem dessa forma, de forma muito sutil, mas quando a gente sintoniza, aí vai. E hoje em dia, depois de alguns anos assim, na espiritualidade, trabalhando, sabe, estudando, hoje em dia eu sinto com mais frequência, mas às vezes não sinto. Por quê? Porque eu sei que eu tô densificada demais, né? Às vezes eu lembro no começo desse ano que eu não tava muito legal, assim, não tava bem mesmo. E aí lá em fevereiro, mais ou menos, eu lembro que eu tive uma crise, assim, de madrugada. Eu tinha trabalhado até umas 4 da manhã, aí fui dormir, eu não conseguia dormir, eu tava aceleradíssima. Todo mundo dormindo, eu simplesmente sentei na cama, comecei a chorar, 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 assim, me sentindo, assim, uma merda, sabe? Uma fraude, assim, sentindo que minha vida deu toda errada. E aí eu lembro naquela hora eu sentia assim um passe, alguém me dando um passe. Eu sentia, gente, assim, ó. Se você passar a mão assim em torno de você, você vai sentir, não é uma coisa assim? Uma coisinha quente assim, não vai? Eu sentia as mãos, eu via assim, ó, se você fecha os olhos e alguém passa a mão aqui, você sente, você vê escura que essa sombra, eu via escura e eu sentia a energia dele. Então é assim que eles aparecem pra gente. São muito sutis, é uma energia muito boa que você sente. Uma energia incrível, assim, de paz, de alegria, de conforto. A energia que eu sinto é assim, ó, tá tudo certo, tá tudo bem. Isso aqui, eles sempre lembram. Eu não sei como funciona, se vocês também sentem isso. Mas sempre que eu consigo me conectar, assim, eu sinto. Ele parece que ele me lembra, Juliana, calma, isso aqui é uma passagem, isso aqui é uma experiência. Sua vida não vai acabar porque você vai ser demitida, porque você não vai pagar uma conta que está em atraso, porque você brigou com o seu marido. Sua vida não vai acabar, tá? Você não tá tudo perdido, isso é uma experiência. Isso aqui é uma simulação. E, gente, quando vem essa consciência vinda deles, assim, um lembrete que eles trazem, é uma certeza tão grande que, assim, eu não consigo explicar. Por isso que eu não fico falando muito sobre isso quando as pessoas falam assim: como você tem certeza que o que você vê não é esquizofrenia? Se a gente pensar só no fenômeno, sabe, poderia bem ser, porque esquizofrênico também vê coisa, também ouve vozes, né? Também fala com as criações mentais dele, as criações mentais respondem. Então, assim, eu nem gasto energia, porque a pessoa não vai entender. Você tem que sentir. Você tem que sentir. Muito mais do que eu já vi, eu poderia também, porque eu poderia falar, pensar assim, pô, eu vi, mas eu posso estar desenvolvendo uma esquizofrenia, pode ter sido uma ilusão de ótica, mas o que você sente, não tem dúvida, não tem dúvida, tem coisa que não tem dúvida, sabe? E essa sensação que eu tenho de vez em quando, nos momentos mais críticos, que eu sei que vem do mentor, eu falo do mentor porque o meu mentor é um homem, tá? Mas poderia ser da mentora. Eu sinto que eu sinto uma coisa fortíssima, assim, ó. E eu sempre agradeço muito, porque ele vem na hora certa. Às vezes eu chamo ele pra falar de umas bobagens, ele não aparece, eu não lembro se a gente teve alguma conversa lá no plano astral. Aí eu fico meio putinha, mas depois eu falo, não, gente, aí tem mais o que fazer. Ele vem quando eu realmente tô precisando e é nessas horas, sabe? São nessas horas. Deixa eu ver rapidinho o que vocês estão falando pra continuar. Alice, Ju, como identificar um ser se ele se disfarçar de humano? Se ele não for animal, ele é humano, tá? Só se for um elementar também, mas
Mas assim, humano é humano, tá, gente? Até esses que vocês falam que são demônios são humanos, tá? Ele tá só disfarçado de demônio, mas não existe demônio. É tudo espírito como a gente que mudou para espírito dele. Então, próximo, os linhas de frente, né? Não, até antes de linhas de frente, que eu anotei aqui, né? Já vi preto velho. Tem um específico que eu vejo com bastante frequência, que é assim, um ser muito, assim, com todo o respeito ao meu mentor. Mas aquele preto velho, assim, ele é muito iluminado, assim, nossa. Sim, eu nunca estive na presença dele e não chorei. Isso fora do corpo, tá? É, em projeção astral. Às vezes não foi nem projeção, foi sonho lúcido, né? Tipo assim, eu não abri consciência, mas eu lembrei quando eu acordei. Eu nunca não consigo não chorar, gente, não consigo nem falar direito. É muito amor, é muita amorosidade, assim, ó. É um ser assim que ele. Eu não sei explicar. Eu quero muito que todos vocês tenham essa experiência, assim, na vida, tá? Porque é um negócio que muda a sua percepção de mundo, assim, ó. Desde a primeira vez que eu vi, eu nunca mais fui a mesma pessoa, de verdade, assim, ó. Eu nunca mais tive coragem de reclamar, assim, de coisas materiais na minha vida. Nunca mais. Nunca mais. Eu peço coisa às vezes e tal, mas assim, eu nunca fiquei, sabe, tipo assim, revoltada. Eu não sei explicar, ele nunca me falou nada de materialmente falando, assim, desse ponto. Mas eu vi, assim, que existem coisas tão, assim, infinitamente mais importantes que a minha dificuldade aqui, por não conseguir pagar uma conta, por não conseguir trocar de carro, por não ter uma casa própria, é nada, assim, é zero, sabe? É, ele tem, né, um olhar, assim, gente, que é uma coisa, assim, não sei explicar, não vai, não existe isso aqui, tá? Ponto. Não existe isso aqui, ninguém vai te olhar desse jeito nunca. É uma coisa assim, uma compaixão, assim, um olhar que cura, toca assim. E aí também tem duas facetas, né? A primeira é que você sente essa coisa, uma emoção muito grande, você se sente curada mesmo em vários aspectos, mas você vê quem você é. Sabe? Parece que, não sei, é muito louco, assim, ó. Ele traz à tona também toda a sua sujeira, sabe? É, é muito louco, mas é uma experiência incrível, assim, ó. Já aconteceu de eu olhar nos olhos dele, assim, umas 3 vezes. E eu senti isso, assim, você se ajoelha, assim, umas 3 vezes eu me ajoelhei, assim, é automático, assim, você fica com vergonha de você estar na presença de um ser tão iluminado. É assim que funciona, tá? Esse preto velho específico. Qual que é a aparência dele? É uma entidade que eu vejo, já vi outros pretos velhos, mas esse em específico, ele é muito além de qualquer coisa que eu já vi a forma, né, em termos de evolução, muito evoluído, meu Deus, assim, é puro amor aquele ser. E ele é firme, ele não é assim, ai, fofinho, vim aqui. Não, não é assim. Ele tem uma coisa firme, mas que. Eu não sei, eu imagino assim que Jesus tinha alguma coisa assim, né? Muito além, obviamente. Mas alguma coisa nesse sentido, assim, firme. Você vê uma força, assim, uma imponência que ninguém nunca vai chegar perto daqueles. Mas trevoso não quer ficar num raio, assim, de 300 quilômetros de um ser daquele. Porque senão ele vai se render. É impossível, assim. Ele tem uma força, uma presença muito forte, assim, um poder muito grande, ao mesmo tempo que é um amor muito grande. É mais ou menos isso, né? E as 3 vezes eu caí de joelhos, assim, você não consegue, você sente vergonha, ao mesmo tempo que você sente gratidão, e você dá vontade de você pedir perdão. É muito louco. Esse é o preto velho. E aí, qual que é a aparência dele? Quando você vê, as vezes que eu vi, assim, vindo, parece uma coisinha assim, ó, pequenininho, baixinho, todo encurvado. E, gente, eu daria ali, ó, uns 255 anos. Extremamente velho, assim, muito velho. Assim, ele andava, coitado, alguém pega esse homem no colo, tipo, se arrastando, assim, sabe? A cara toda enrugada, assim, o cabelo, não lembro, porque eu acho que tava. Não tava de chapéu, não. Cabelo branco, curto. Não lembro dele estar de chapéu, não. E andando com um cajado, assim, né? Tipo, como muleta. E, gente, incrível. Só que quando ele chega pra falar com você, já não é aquele velhinho atrancado, sabe?
Ele já se endireita, continua com aparência de senhor, mas é outra coisa. É isso, só dá pra explicar isso. Já vi um outro preto velho também, meio pistola. Ele já apareceu pra mim duas vezes em situações onde eu tava aprontando, né? Então, por que que ele tava pistola? E aí era um velho, assim, um senhor, né? Mas tinha uma aparência de ter o quê? Uns 70 anos, muito vigoroso, sabe? É, também negro, cabelo branco. Esse tava com chapéu e uma aparência bem vigorosa, mas você vê que era um idoso. E não tava com cajado, não. Esse daí apareceu numa situação que eu tava numa festa, parecia um baile funk. Que situação. Não tava fazendo nada, tava lá conversando, toda, isso aqui, né? Toda animadinha. Aí ele veio, você. É assim que você pede toda noite pra não ir pros locais? É assim? É assim? Você depois, no dia, durante o dia, fica aí reclamando, por que que eu vou pra não sei o que? Olha só, na primeira oportunidade. Aí eu não quis ouvir nem mais do que isso. Na hora eu já abri consciência, eu não tava consciente. Quando ele apareceu com aquele. Até hoje eu lembro o olhar dele assim, ó. Eu abri consciência assim, ó, acordei. Eu acordei vermelha, assim, ó. A minha orelha tava pegando fogo de vergonha. Esse foi os pretos velhos. Agora, índios, caboclos. Gente, todos que eu já vi, tá? Podem falar o que for. Todos que eu já vi tem, sei lá, 3 metros de altura. É muito grande, assim, ó. Porque eu sou uma pessoa alta. E eu convivo com pessoas bem altas, assim. Minha família toda é muito alta. Então, pra mim, 1,80 não é uma pessoa alta, é uma pessoa normal, assim, ainda mais um homem. Um homem que tem 1,80 m, pra mim, tá na média das pessoas que eu convivo. A minha irmã mais velha tem 1,80 m, a minha irmã mais nova tem 1,81 m. Ela é, tipo, gigante. E meu pai é gigante, meu pai tem 1,85 m, 1,90 m, mais ou menos. E quando eu estive na presença de caboclos, desses índios, assim, todo na indumentária mesmo, muito grande, eu me senti uma formiga. Então, sei lá, mano, esses caras devem ter uns 2,40 m, 3 metros, muito grande, assim, eles fogem, eles destoam, sabe? É, do restante, assim, das pessoas. É, eu já vi várias vezes, sabe? Com várias vezes, caboclo eu já vi, mas eu não tenho interação. Eu nunca interagi com caboclo nenhum. Eu vejo, tô num lugar, eu vejo. E aí, assim, tá? Ninguém chega perto, porque pensa, um índio gigantesco, enorme e fortão, assim, ó. E eles ainda usam os que eu vi estavam com aquele negócio na cabeça, um cocar, com pena, ficam com arco e flecha. Então, assim, muito, muito, muito imponente, assim, tipo, e é bonito. E eles têm, assim, uma pele morena, assim, de oliva, sabe? Um moreno, assim, índio mesmo, né? Sempre muito bonitos. Os que eu vi, que eu me lembro, tinham cabelo comprido, preto, cabelão comprido e preto. E e vários pintados, assim, muito bonito. E a última vez que eu vi foi há pouquíssimo tempo aqui na minha rua. Ele tava andando com um mentor, um médico do astral, de branco. E você via, assim, era surreal, assim, a diferença. Parecia que era uma criancinha pequena andando com um adulto enorme. Tipo, ele andando lá e ele tava com as pernas de fora. Tava com aquela parte de baixo, assim, né, de pena, tava desse jeito. Eu já vi outros com calça, uma calça assim meio dobrada assim até o tornozelo e também com torso, dorso, com dorso assim nu, né? E sempre com aquelas flechas, né? Com arco e a flecha. Alguns andam com um negócio na mão, como se fosse um cajado também, alguma coisa assim. E eles, eu já vi na minha casa. Tinha saído tinha saído do corpo, né, em projeção astral. Aí eu pensei, eu sempre saio pela janela. Porque eu não gosto de ficar indo pros cômodos da casa, porque às vezes tem espírito. E aí você se assusta e volta pro corpo. Então eu acordo já, olho pra janela e já saio fora. Pra não, pra não me assustar, não perder a experiência, né? Mas aí nesse dia eu queria dar uma olhada no meu filho. Eu não sei porquê, eu tava com intuição ruim, assim. Aí eu fui no quarto e eu não consegui ver nada no quarto. Eu não consegui entrar, foi estranho, eu não consegui no quarto dele. Aí quando eu olhei pro final do corredor, tinha lá um índio lá na frente. Aí ele falou assim, eu tô protegendo vocês, tá? Fica tranquila. Falou desse jeito.
E não tem mais papo. Falou isso e já virou ali e não quis mais papo. Aí eu não lembro mais, tipo, eu perdi a consciência, não sei o que eu fiz. Eu não acordei, eu só perdi a consciência. Vi na minha casa, já vi algumas vezes no centro espírita que eu frequentava, né? Que eu trabalho lá. Eu já vi eles lá. E eles sempre ficam assim, na segurança, fazem a limpeza também, mas eu sempre vejo eles parados na porta. Porque, meu, você quer fazer a segurança de um lugar, coloca um daqueles ali na porta, porque ninguém não vai nem chegar perto. Esses são os índios ou caboclos. Agora tem as ciganas. Ai, o tempo tá acabando. Cigana, já vi a minha cigana, que eu não vou entrar em detalhes porque eu contei, né, no detalhe isso na. Tem duas lives aí pra trás, foi recente. É, cigana, gente, toda vestida de cigana, tá? Cigana ou na mesa. A primeira vez que eu a vi, ela parecia ser mais nova do que as outras vezes. Ela tava com um coque assim no cabelo e ela tava com chale, tipo um lenço assim de chale e muito bonita. Gente, se eu chegar na idade assim madura com aquela aparência, desculpa, vou arrasar assim, ó. Muito bonita, maquiada, de joias, assim, umas joias bonitas e tal, mas ela é muito séria, poucas ideias. E na primeira vez ela tava brava comigo, né? Porque eu também, sem noção, eu era muito sem noção no astral. Gente, quando eu comecei a abrir consciência, eu falava, gente, essa não sou eu. Quando eu comecei a abrir consciência, não, quando eu comecei a lembrar das experiências. Porque antes de você abrir consciência, você começa a lembrar com muita frequência dos seus sonhos. E aí você fala, gente, eu era uma pamonha, assim, como assim? E, e eu, né, lembrava, eu era muito sem noção, sem noção. Parecendo aquelas meninas sabe, da quinta série. Ai, não quero ver, ai, tô com vergonha. Sabe, para, Pedro. Eu era assim, no astral. Eu nunca fui assim na vida real, eu ficava muito puta. E aí ela tava puta comigo porque eu agia assim, que ela falou, tira uma carta aqui, eu, ai, tô com medo. Ela já mandou eu da área, né? Aí na outra vez que eu a vi, a segunda vez, que eu tava bem consciente, eu tava num lugar que parecia eu sempre tô nesse lugar, eu sempre falo pra vocês, é tipo é um centro assim de, sei lá, gente, uma instituição, vamos falar assim, uma instituição com um monte de barracão, com um monte de casinha, com um monte de não sei o que. Parece que ali eles se organizam para fazer trabalhos. E tem de tudo que é jeito, de entidade. Por isso que eu falo, lá no astral não tem, ah, é da espiritismo. Tem cigana, tem os caboclos, índios, tem velhinho lá, tem jovem, tem criança, um monte de criança aleatória. Então, assim, tá todo mundo ali. Parece que assim, ó, vai ter um trabalho tal. Quem quer participar, põe o dedo aqui. Porque é tudo junto. E eu tava lá, aí eu sentei numa mesa, assim, parecia aquelas mesas de refeitório, sabe, compridas. Eu sentei e falei com uma pessoa, não sei se era a pessoa, mas era uma moça espiritualista que muitos de vocês conhecem, principalmente as mulheres, porque ela tem um trabalho muito voltado para as mulheres. E eu era muito fã dessa moça e de repente eu perdi total a sintonia com ela, gente. E nessa época, que eu tava começando a perder a sintonia, assim, com o trabalho dela, né? Não com ela, com o trabalho dela, eu comecei a ter experiência no astral com ela. Foram 3 vezes só. A primeira vez foi num lugar que parecia uma praia, que ela veio falar comigo, ela falou umas coisas, eu. Tá se sentindo, né? Fiquei meio assim, mas tudo bem, né? Até aí, eu até mandei mensagem, ela falou, curioso, porque eu tenho sonhado com praia mesmo e tal. Aí da segunda vez foi nisso, que a gente tava sentada numa mesa e a gente começou a conversar, ela começou com uns assuntos assim, ó, que viagem, assim, muito preconceituosa com várias coisas. Aí eu sou muito sem paciência, né? E lá eu não escondo, né? Aí eu falei umas coisas assim, aí ela falou, ah, a vida vai te mostrar, não sei o que. Ela levantou e saiu, aí eu, será que eu tô errada mesmo? Aí veio a cigana e falou assim, calma. Calma, que cada um tem seu momento, você tá num caminho, ela tá em outro. Aí ela pediu pra eu dar. Ela falou assim: você precisa se proteger, viu? Aí ela pediu pra eu mostrar meu pulso pra ela, eu mostrei. Ela pegou um potinho de barro, lembro muito. Um potinhozinho assim, uma cumbuquinha de barro, toda pintada, era de barro, mas era toda decorada, assim, pintadinha, de tinta coloridas, assim, várias cores. E ela pegou assim, abriu a tampinha, tinha um óleo cheio de ervas lá dentro, picadinhas. Ela pegou assim, passou na mão, no dedo dela, assim, nos dois dedos, e passou nos meus pulsos. E falou assim, ó, você vai ficar protegida, tá bom? Tô com você.
e outras vezes que foram só lembranças muito vagas. Essas duas foram as que eu lembrei de uma interação mesmo com ela. Eu já vi outras também, mas eu não interagi. E também assim, gente, elas sempre são muito pintadas, sempre com saia colorida, chares, um cabelo quase sempre cabelo preto, bem preto e liso, um cabelo grosso, sabe? E algumas usam solto, com lenço na cabeça, outras fazem coque, mas a interação foi com essa mesmo, que minha querida amiga cigana. Bom, de seres mais evoluídos que eu lembrei agora foram esses, tá? Então, tem os mentores aleatórios, que por isso que eu falei do meu mentor lá no segundo, mas são mentores, são seres com aparência de pessoas normais. Eles são, que eu falo mentores, eles são instrutores de curso, são professores, são mentores de um trabalho que eu tô participando naquela noite, mentores da casa espírita que eu frequentei. Eu já vi o mentor da minha mãe enquanto eu tava acordada, né? Foi quando minha avó faleceu, eu também já contei essa história pra vocês. Eu vi ele entrando em casa e dando um passe nela e ele pedindo pra eu falar um negócio pra ela. Foi no dia que a minha avó faleceu. E aí eu fui repassando, né, a mensagem. Por isso que, assim, no Espiritismo a gente não fala de incorporação. A gente fala de dar passagem. Chega um espírito e começa a falar, você ouve e fala. Não é assim, ele toma teu corpo, né? Você tem esse controle. Por isso que nos cursos de desenvolvimento mediúnico, do espiritismo, eles ensinam você a dominar a situação. Dominar é uma palavra forte, controlar. Então ensina não assim, ó, se entrega, deixa dominar seu corpo. Pode ser um mentor, gente, não. Você vai ouvir ele falando e você vai reproduzir, porque você vai filtrar o que vai ser dito, né? Porque tem muito espírito que tá mentindo, que tá zombando, que fala palavrão, que fica contando segredos íntimos dos outros. Então a gente precisa ter esse filtro. No caso do mentor, eu nem fiz esforço nenhum. Ele chegou e só fez assim um gesto com a cabeça e eu comecei a ouvir a voz dele na minha cabeça falando o que, que eu tinha que falar pra minha mãe. E ela começou a chorar muito, porque ele falou coisas que só ela sabia. Essa foi a vez que eu vi. Então, esses foram E aí tem sempre, né? No plano astral, a gente sempre vê muitos mentores ajudando a gente, que não necessariamente é o nosso mentor pessoal, né? Espíritos no plano astral tem de monte, gente. Sem falar dos familiares desencarnados também, que aí não é novidade, né? Sim, já vi Exu. Já vi Exu, também não interagi, já vi assim, de passagem. E assim, gente, é uma energia forte, pode-se dizer assim, é muito forte. O que eu vi, ele tava com uma cartola. Eu já vi Exu veludo, né? Ele tava com uma cartola. Eu não sabia que era Exu veludo. Depois eu comecei a acompanhar uma espiritualista na internet e a descrição era o que eu tinha visto. Eles são mais tranquilos. Eu já fui num terreiro, sei lá como é que chama, lá no local que ele cuidava, assim. Era um terreiro, eu fui fazer um tratamento lá e eu fui, ó, semanas seguidas. E eu conversava muito com as moças que cuidavam, que ajudavam ele lá. E quando eu entrava lá pra fazer o tratamento pra passar com ele, eu não lembro. Era hora de entrar lá, eu perdi a consciência. Mas era bem legal ali o local que ele atendia. Era no umbral, tá? Mas era um local protegido. Esse é o eixo veludo, né? Bem alto, magro, cartola e todo vestido meio antigo, assim, uma roupa meio antiga. E um rosto magro. Lembrava um pouco. Putz, esqueci o nome daquele presidente dos Estados Unidos que era um rosto bem magro, assim, que tinha uma barba. Lincoln, Abraham Lincoln, isso. Esse mesmo. Lembrava, mas ele tinha uma aparência mais bonita, assim, mais amigável, né? Não era bonito, não, mas assim, muito elegante. E um pouquinho galanteador, sabe? Falava assim, aquele olhar assim, sabe? Eu lembro disso. E eu já vi um Exu também que eu não vi o rosto dele. Não vi, tava com capa preta. E esse eu senti uma energia muito forte. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo, assim, mas não era uma energia ruim. Eu fiquei com medo porque ele parecia ser muito poderoso, assim. Você fica com medo de fazer alguma coisa com você. Mas não porque ele é mal, porque não sei explicar. Eu fiquei com medo. Falei muito por cima, vi muito por cima passando. Não falou comigo nem nada, eu vi passando. E a minha vontade era me esconder. Era isso. Então, eu já vi uma moça que depois eu não sei se ela era uma pombogira, não sei. Mas, gente, assim, ó, ela era bonita? Era bonita. Mas eu nem sei se ela era bonita. Eu lembro de uma energia muito sensual, muito sensual, mas ela não tava pelada, não tava sensualizando pra mim, nada disso.
Mas era uma coisa assim muito, sabe? O olhar, um olhar muito penetrante, um olhar muito, sabe aquele olhar assim que você fica, nossa, será que eu sou hétero? Né? Tipo, não, tô brincando, não senti atração, mas assim, uma coisa que você fica meio hipnotizada, assim, uma energia também. O jeito que a pessoa fala já te dá um calor, assim, sabe? Eu acho, eu não sei se era Pombogira, mas já vi essa fulana aí. E ela parecia que ela queria falar comigo e ela não falava, eu não conseguia ouvir nada, ela ficava só com aquele olhar assim, tá me, tá me seduzindo, gatinha, né? Não conseguia, ela não falava nada. Eu lembro bem, assim, que eu ficava, tipo, intrigada, assim, mas eu tava um pouco hipnotizada, assim, por aquele magnetismo. Magnetismo muito grande. Ela ficava com um sorriso, assim, um meio sorriso, e sensualizando, assim, e tal. Eu lembro que ela tinha um cabelão comprido, até anotei aqui. Um cabelão preto, bem comprido, e tinha traços fortes. Tinha traços bem marcantes, assim, um olhar muito, muito profundo, assim, e esse cabelão, não lembro da roupa que ela tava usando nem nada. E não falou nada, foi só uma aparição, assim, pra mim. Eu tava consciente. E foi num lugar também que não era um lugar. Não era um lugar ruim, era um lugar aleatório, mas parecia um brau também. Mas parecia um local meio que protegido também. Eu não posso falar que era pombogira, eu não sei. Não sei mesmo. Agora, gente, vou falar bem por cima. Tem muitos animais no astral. Eu já vi animais que eu senti que era animal mesmo. Não era um ser fingindo que era animal. E tanto no plano superior quanto nos umbrais a gente vê muito animal. Eles são muito ferozes. Inclusive, muitos seres assim trevosos, eles usam animais para proteger. Eles andam com animais, tipo cachorros gigantes assim. Leão, eu vejo muito leão também, sabe? Tem uns que eles são espíritos de pessoas que estão como animais. Eles estão travestidos de animais ali, principalmente cobra. Já vi várias vezes cobras que quando você firma mesmo o corpo e você vai pra cima, eles assumem a forma humana. Já aconteceu comigo várias vezes, tá? Inclusive não faz muito tempo que uma eu fui atrás e ela tava na minha casa. Foi uma experiência não lúcida, eu não abri lucidez. Só que eu lembrei no detalhe, assim, ela tentando me pegar, e eu correndo, ela tentando me pegar. Aí eu falei, não vou correr, não. Aí eu peguei um lençol, puxei do meu guarda-roupa, assim, um lençol. Aí eu joguei em cima dela, ela começou a se debater. Daqui a pouco eu vi a forma de um homem, né? Uma pessoa, não sei se era homem ou mulher. Uma pessoa embaixo do lençol. Ele perdeu ali a consciência. Só que antes dele perder a consciência, eu peguei um pau e bati demais, assim, na cobra, quando ainda era cobra. Bati, eu senti, assim, ela se desfazendo. Foi aí que ela se transformou numa pessoa. Eu nem levantei o lençol pra ver a situação que a pessoa tava. Mas acontece bastante, tá? Aí, gente, tem os encostos, né? Os encostos tem de tudo. É sempre uns troços muito louco, assim. Literalmente, eles tem de tudo. São pessoas, espíritos com a aparência de uma pessoa dementada, uma pessoa muito louca. É, sujo, desgrenhado, cabelo lá no céu, com muita sujeira, fedido, eles fedem muito, eles babam, tá? Tá falando, tá babando, tá sujo. Tem uns que estão tão, tipo, perdidos, assim, nesse tema sexual que vocês estão falando, que eles ficam andando já sem roupa. Tipo, uma coisa bem grotesca. Tipo, eu já vi vários, uns caras, assim, com camiseta, assim, a parte de baixo, uma coisa bem fim de carreira, sabe? O cara andando lá só de camiseta, assim. Tá, pensa um tiozão tarado, assim, só de camiseta com os. Ai, gente, bizarro, assim, ó. Tem as mulheres também, tem. E eles ficam querendo correr, tá sempre correndo atrás dos outros. É uma loucura, assim. Sempre assim. E a característica principal é tipo de um louco muito louco, muito desequilibrado, assim. Fala nada com nada, grita muito, eles riem também. Uma hora tá gritando com você, te acusando de mil coisas, outra hora tá rindo, aquela risada assim, sabe? Totalmente descontrolada, parecendo de bruxa de desenho. Umas risadas descontroladas. É, algumas, eu já vi muita, inclusive foi uma daquelas que eu falei, aquele processo obsessivo que teve na minha casa, quando eu ainda era solteira, na casa dos meus pais, né? Que eu via uma mulher que ficava rindo no meu ouvido toda noite. Ela, quando eu saía do corpo, eu via ela parecia uma louca mesmo, assim, um cabelo desse tamanho, todo desgrenhado, suja,
cabelo cor cinza, sabe? De tanta sujeira. E ela era toda maquiada, maquiagem toda borrada, tipo um batom vermelho que vinha parecendo o Coringa, sabe? Maquiagem toda borrada, um olho assim escuro, todo preto, assim, com a maquiagem descendo, assim. Grotesco. Então, assim, tem de tudo. Pensa num hospício dos piores, assim. Pessoal lá sem medicação há anos. Tipo isso. Isso são os encostos que eu sei que eles assustam, eu sei que eles são muito loucos, mas eles são os mais inofensivos. Porque eles só ficam ali babando, te arranhando, puxando teu cabelo, gritando no teu ouvido. Mas não é nada pessoal. Não é nada pessoal. Eles fazem isso com todo mundo que tá encarnado e por algum motivo é, foi parar lá onde eles estão. Ficam lá enchendo o saco de todo mundo, gritando, correndo atrás. Aí os tarados ficam lá pelado, ah, vem aqui. É bem isso. É, tem aqueles também que não é um encosto que fica nesse nível de loucura, mas ele desencarnou com vícios, né? Vícios em coisas pesadas, né? Com tóxicos e tal. Eles ficam também muito sujos, desgrenhados, ficam total sem consciência, eles nem falam. Só fica ali atrás de alguém que usa drogas aqui no físico e fica o dia inteiro absorvendo os fluidos da droga do encarnado. Então faz isso o dia inteiro, o dia inteiro, o dia inteiro, a vida toda. Então ele vai perdendo total consciência. Esses são, assim, ai, é bem triste de ver, mas eles são até que inofensivos, né? Quando você tem algum vício, eles não são nem um pouco inofensivos, porque eles ficam fazendo seu vício aumentar cada vez mais, porque eles estimulam você a usar cada vez mais, porque eles só se saciam quando você tá usando as coisas, né? É, e tem outros também, gente, que eles não estão nesse nível de loucura ainda, tipo, eu falo encosto, né, mas é uma forma pejorativa, são espíritos que estão ali te obsediando. Eles não têm esse nível de loucura, mas eles estão em desequilíbrio por conta de ódio, né? Então isso a gente vê muito também. Eles também têm, às vezes, um ar de loucura, de muito ódio. São espíritos que odeiam no nível, assim, que você não vê aqui no plano físico. Pelo menos não tão abertamente quanto eles manifestam, sabe? Então são pessoas normais, têm a mesma aparência que a gente, mas eles ficam assim, com um ódio muito grande, ficam o dia inteiro encostado na pessoa. Eu já vi espírito assim, já tive obsessor nesse nível, tá? Que me odiava muito. Depois que eu fiz o tratamento, ele desapareceu. Não sei o que que motivava aquele fulano a ficar no meu pé, não sei. Lembro muito bem da aparência dele. Era um homem com uma aparência de uns 40 anos, assim, muito magro, muito, muito, muito magro. Ele tava com uma roupa assim meio suja, mas não era podre de suja, era uma roupa suja. Tipo, parecendo que devia trocar logo, sabe? E ele sempre tinha um ódio muito grande falando que eu tinha matado ele. Isso eu tinha 14 anos de idade. Ele ficou um tempinho ali comigo. Fazia tratamento, ele voltava. Fazia tratamento no centro, ele voltava. Até uns 18 anos. Foi quando nunca mais a gente ficou sabendo dele. Acho que seguiu a luz, né? Resolveu seguir a luz. Agora tem os trevosos, que não é mago trevoso, tá? São trevosos. Espíritos trevosos, eles costumam ter aparências distintas também. São pessoas como a gente. Alguns eles gostam de assumir uma aparência assim bem caricata, como um que eu contei também para vocês já no detalhe, então eu vou falar bem superficialmente, um bispo que eu já vi no astral, ele parecia que comandava toda uma cidade, por algum motivo eu brotei naquela cidade ali fora do corpo e eu abri consciência. E, gente, era um ser extremamente desagradável, assim, ó. Dava muito medo só de olhar pra cara dele. Ele era enorme, era velho, sei lá, 80 anos de idade, muito alto, tipo, igual a altura do índio que eu falei pra vocês. E ele usava toda uma roupa de bispo, mas preta e vermelha. Tinha um chapéu bem estranho, assim, não era aquele chapéu que eles usam, mas você via que era um chapéu. Eu nem tive tempo, sempre esqueço de pesquisar. Mas eu queria pesquisar como que era a aparência dos bispos lá das cruzadas. Porque eu tive, quando eu olhei para aquele cara, me veio a lembrança das cruzadas, sabe? Com aquele chapéu de bispo, mas ele não era aquele compridão. Ele tinha um negócio aqui do lado, assim, ó. E tinha uma cruz, ele usava um crucifixo, tipo um terço no pescoço. Muito grande, eram umas bolotas, assim, gigante. E ele usava aquela túnica preta. E quando ele veio, com uma procissão atrás dele, assim. Mas era um monte de homem escravo. De tudo sem roupa, só com uma tanga, assim, sei lá o que é aquilo, na parte de baixo. E eles vieram, assim, andando. E tipo assim, com umas lanças. E ficava dando nas pessoas, assim, que chegava perto.
e eles estavam cantando latim. Gente, aterrorizante, assim, ó. Eu me senti completamente tonta quando eu comecei a ouvir a música. Uma música muito pesada, assim. Eu fiquei tonta, quase perdendo a consciência, mas eu acho que eu tava com alguém do meu lado que não tava aparecendo. Não sei se era mentor, não sei. Eu tava com outras pessoas que moravam ali, eles estavam me explicando, me explicaram no detalhe o que estava acontecendo ali, que eu já contei. Qualquer dia eu faço um vídeo só desse relato aí. Então esse era um trevoso que você via que era muito trevoso, né? Eu já vi também um outro que ele tinha uma aparência assim do poderoso chefão, assim, sabe? Mas não um caricato, aquela cor assim. Não, tipo assim, um senhor também de uns 60 anos, de terno preto, e ele tinha um escritório. Só que era um escritório muito estranho, assim, todo de mármore, e eu tava nesse escritório, né? Fazendo o quê? Não sei. E ele tinha também uma aura muito pesada, mas ele era muito cheiroso, muito bem vestido, uma gravata impecável, sabe? Um cabelo de gel assim de lado, impecável, assim. Um homem de negócios de 60 anos. Mas assim, você via, você sentia assim, ó, parecendo que podia tocar na aura pesadíssima daquele cara. Também um brauzão ali, eu estava no escritório dele, né? E ele falou assim, vamos negociar. E aí eu acordei. Que o meu mentor falou, sai daí, sua traste. Né? O que você tá cheirando aí com esses cão aí? Eu acordei na hora que ele falou, vamos negociar. E teve um que foi recente também, que eu não contei pra vocês, que foi meio constrangedor. Esse eu não vou contar no detalhe. Mas era um ser que fingiu ser alguém que ele não é. E não era ninguém que eu conheço, mas eu fiquei encantada ali, né, pelo fulano. Era um homem também, um homem negro, alto, muito assim, magnético, gente. Uma magnética, ele tinha uma voz assim, aveludada, assim, que foi falando assim, eu fui, né? E aí teve uma hora que ele falou, e ele ficava. Não ficava perto de mim. A gente tava num lugar que parecia um condomínio de um prédio. Mas eu acho que era uma praça. E aí ele ficava bem longe, mas ele falava de um jeito que eu ouvia muito perto, mas ele tava muito, tipo assim, muito longe não. Sei lá, uns 100 metros longe. Ele ficava falando e andando devagarzinho, e eu tentando chegar perto, e ele se afastando, mas meio que andando em círculos, porque ele tava falando. Ele falando comigo, falando um monte de coisa assim, aleatória, né? E não sei o que, fingindo ser alguém que ele não é. Falou de trabalhos no plano espiritual, falou de não sei o quê. Aí ele falou um negócio lá que eu não gostei. Quando ele falou, aí foi quando eu abri lucidez. Ele falou, abri lucidez aí, ó. Só que a gente tava tão lúcido aquele dia que eu falei, eu tive a ideia assim, eu não vou mostrar pra ele que eu abri lucidez. E aí eu fiquei assim, eu não posso pensar muito nisso, senão ele vai ler meu pensamento. Tive essa impressão. Então eu só fiquei ali, só ouvindo e tal. Aí quando ele falou, vamos subir, que ele falou assim, vamos subir, não sei aonde, né? Na minha cabeça era no apartamento. Eu vamos, só que deixa eu olhar o seu rosto. Aí ele, não, não, a gente conversa lá no, lá em cima. Aí eu, não, quero olhar seu rosto. Ele, não, não, não sei o quê. Aí eu parei de tentar andar pra perto dele. Eu só desejei estar lá do lado dele. Quando eu desejei, eu apareci na frente dele. Aí eu peguei e fiz assim, ó, deixa eu olhar o seu rosto. Ele abaixou a cabeça e eu falei assim, você não é, você não vai me enganar não, tá? Você tá pensando que vai me enganar, você não vai me enganar não. Ele sumiu, sumiu. Então, assim, tem uns espíritos trevosos que eles têm uma aparência muito boa. Uma aparência boa que eu digo assim, bonita, sabe? Aparência bem apessoada, é muito bem vestido, não tem um cheiro ruim como esses encostos, né, mais tradicionais têm. Eles têm uma voz bem cativante, ele fala coisas que você gosta de ouvir. Só que, se você estiver um pouquinho atenta, você vai perceber que você não está sentindo uma coisa boa. Você pode estar sentindo um desejo, você pode estar sentindo uma curiosidade, uma certa, assim, uma certa hipnose, como se você estivesse um pouco magnetizada, hipnotizada, mas você não está sentindo uma coisa boa. E nessa hora que você percebe que você não está sentindo uma coisa boa, é a hora que você abre consciência e eles desfazem o disfarce, né? Mas assim, às vezes não é nenhum disfarce da aparência. Às vezes a aparência dele é aquela, mas ele não consegue mais manter aquela pose te enganando porque você já percebeu. Acontece muito, isso tem muito, 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 muito no astral. E às vezes que a gente
se pega, assim, acorda, meu Deus, o que eu tava fazendo naquele lugar? Por que eu tava fazendo aquilo? É porque a gente acabou sendo seduzida por seres nesse estilo aí, tá? E também teve uma vez que eu não caí, só que ele foi muito insistente. Um cara que eu lembro muito, muito da fisionomia dele. Ele tinha. Eu já vi esse cara várias vezes. Ele tinha. Ah, tá, lembrei. E a última vez ele meio se revelou mesmo, assim. E eu falei, nossa, a gente já viveu alguma coisa junto. Porque ele tava com muito ódio. Ele já apareceu algumas vezes, ele é bem branco, uma pele bem, bem branca, um cabelo bem preto, liso e o olho azul. Sabe aquele azul Bruno Gagliasso? E ele nunca conseguiu me enganar, assim, de ai, que homem bonito, não sei o quê. Não, porque ele tem uma coisa muito ruim nele, assim. Eu acho que ele me odeia tanto que eu consigo sentir logo de cara o ódio. E nas vezes ele queria, tipo, me pegar em mim, me abraçar, não sei o quê, pra me sugar energeticamente, eu não sei. Mas ele sempre tentando ter esse contato e eu sentindo até um nojo, assim. E a última vez eu falei umas coisas pra ele que ele falou. Depois eu conto também, porque eu tenho que encerrar já. Mas ele falou, esse daí é bem interessante, eu vou contar pra vocês mesmo. Depois vocês me lembram, tá? O Homem do Olho Azul. Ele falou uns negócios pra mim, assim, que na hora me veio uma lucidez, assim, que eu não sei de onde eu tirei aquilo. Eu falei uma frase ali pra ele que ele se revelou, gente. Ele, você é uma piranha, você é uma puta, você não sei o que, quem você acha que você é, que você pode sair assim quando você quer, você tá fodida. Ele falou coisas assim, gente. Eu nunca fui tão xingada, nem 50% do que aquele me xingou aquele dia. E eu senti um prazer dele estar tão descontrolado. Senti um prazer, nossa, eu ria da cara dele, ele me xingando de tudo que era coisa. E eu ria muito da cara dele. Depois eu conto essa história. Também tinha uma aparência ótima, mas uma energia péssima, tá? Gente, eu lembro de tudo isso porque eu anoto, tá? É... Aí teve um que eu já contei, acho que não. Eu tava num lugar com mentor e a gente tava num grupo de encarnados fora do corpo. E esse lugar era num umbralzão mesmo, só que era uma fortaleza. A gente chegou e ele falou assim: olha, vocês têm que ficar comigo, tá? Não para pra conversar com ninguém, o pessoal aqui tá trabalhando, não incomoda ninguém, a gente vai pro subsolo. A gente tá bom. Aí eu lembro, eu tava muito consciente, gente. Eu olhando assim, era um refeitório, o pessoal fazendo comida no refeitório, gente trabalhando, gente limpando. Tinha muita coisa acontecendo e a gente só ia descendo, descendo escada, descendo escada, descendo, descendo, descendo. Quando chegou lá embaixo, tinha uma sala bem pequenininha, com um monte de sofá bem aconchegante, assim. Aí ele colocou a gente lá dentro e falou assim: olha, vocês não saem daqui por nada. Não saiam daqui, tá? Aqui é perigoso, não dá pra sair, não façam barulho, fiquem quietos. E daqui a pouco eu volto que eu vou chamar o fulano. A gente tá bom. Tinha ali umas 8 pessoas. De repente a gente ouviu uma explosão, explodiu a parede que a gente tava. Quando a gente. Aí, nisso, o mentor apareceu e falou: pensa no corpo e acorda. E eu não consegui ir na hora, assim. Eu, sei lá, eu queria ver o que tinha lá fora também. Muita gente sumiu já na hora, eu acho que eles acordaram. E eu fui lá pra fora, tipo, a porta explodiu, a parede explodiu e eu saí. Quando eu saí, tava um breu. Era uma viela, assim, uma rua muito estreita, um breu. Aí eu fui andando assim, aí tinha um. Tipo uma entrada assim, uma bifurcaçãozinha que me chamou a atenção, tudo escuro assim. Aí eu andando assim, eu senti um medo, um gelo assim na minha espinha. Aí eu olho no olho, olho no olho. Aí eu olhei, gente, por que que eu olhei? Foi ali que eu voltei pro corpo. Tinha um cara que parecia. Primeiro eu vi assim, uma montanha de, sei lá, de uns 3 metros assim de altura, mas uma montanha assim, ó. E parecia uma montanha de lama, de dejeto, sabe? Parecendo um esgoto quando seca assim, se fica sem água, só com aquele monte de. Né? Vocês sabem o quê? Uma montanha assim, 3 metros, tá? De altura, com uns 2 assim de largura. É, com uns 2 de largura. Quando eu olhei no topo da montanha, tinha uma cabeça. Era um homem ali, um ser. E ele tinha uma cabecinha, assim, naquela montanha. Aí ele olhava e falava assim: vem cá, minha menina. Falava uma coisa assim. Eu olhava assim, eu dei um grito que eu acordei. Meu marido acordou, eu gritando no corpo físico. Gente, era um homem ali. E era uma montanha, ele não se mexia, ele não. Ele se mexia, mas ele não dava. Gente, eu acho que foi uma das coisas mais horríveis. E ele tinha uns olhinhos bem redondos, assim, bem maldoso, assim. Ai, sei lá. Esse.
Aí tem uns que são os magos trevosos. Eu já vi muito, infelizmente. Muito, muito. Parou de me perseguir assim, mas eu contei pra vocês também que. Nossa, também é uma história interessante. Eu contei nas primeiras lives. Na live do Mago Trevoso tem. Depois vocês vão lá assistir, tá no YouTube. Esses magos trevosos, quando eu tive uma experiência onde eu abri consciência, eu tava num grupo muito estranho, e eu falei que eu queria sair, que eu não queria estar ali, que eu não era mais aquela pessoa, eu falei desse jeito. E aí foi uma perseguição, não sei o que, eu acordei, e aí eu, nossa, né, que sonho horrível, tal. Depois daquilo, meus queridos, eu fiquei uns 3 anos sonhando, pelo menos uma vez por semana, com esses seres me perseguindo. Eles não ficavam correndo atrás de mim, eles ficavam me observando na espreita, como se estivessem me seguindo. Eu tava vivendo qualquer coisa, sem qualquer tipo de experiência no astral. Eu olhava para um canto, tava lá um grupo, pelo menos três, encapuzado, você não vê o rosto, com a capa preta, capuz, e sempre ali parado, me olhando. E é uma energia de gelo, de morte, de coisa horrível que você sente deles. Só que nas últimas vezes eu já tava ficando com raiva, sabe? E aí eu virava e falava assim: eu tô vendo vocês, eu sei que vocês estão aí, vocês não vão me intimidar. Eu comecei a ficar mais revoltos, sabe? E aí parou, já faz mais ou menos um ano, vamos falar assim. Quando eu comecei a fazer vídeo, eu ainda via bastante. É, faz um ano, mais ou menos, que parou completamente. Nunca mais vi, graças a Deus. Ai, gente, tem uns que são até vergonha de falar. Quando vocês vão para zonas de sexo, essas zonas sexuais, cai lá e não é legal não, tá, gente? É um negócio assim grotesco. A primeira vez que eu abri consciência num lugar desse, eu traumatizei tanto que eu falei, meu Deus, assim, ó, Deus me livre de ficar nessa situação um dia. Eu tava sentada no sofá, conversando alegremente com mais duas pessoas. Eu tava no meio, tinha uma pessoa aqui do lado e outra aqui. Gente, acredita em mim, eu só tava conversando e a gente ainda tá aqui conversando. E tava tendo uma festa, a gente tava numa casa, uma festa com muita gente. E eu tava ali conversando e começou um cheiro ruim. E foi aí que eu abri consciência. Eu sou muito sensível a cheiros, muito, muito sensível. Eu fico até sufocada, eu passo mal. Gente, se eu vou. Eu tô com essa blusa aqui, ó. Coloquei essa blusa pra fazer a live. Quando acabar a live, eu vou pra lavar. Eu tenho agonia, assim, ó. Se eu usei uma roupa, eu ponho pra lavar. Se eu vou no mercado, eu volto, eu ponho pra lavar. Porque se eu não gosto de imaginar eu fedida. E os outros, então, o cheiro dos outros, então, que nojo. E eu abri consciência porque eu senti o cheiro do. Um cheiro estranho, um cheiro de cachorro molhado, sabe? Um cheiro ranhoso, assim. E aí, eu lá conversando lá com as duas pessoas, ai, não sei o que, haha, rindo. Eu senti um cheiro, o que é isso? Vocês estão sentindo? Não, não. Aí eu abri os olhos e vi. Abri os olhos não, abri a consciência onde eu tô. Gente, era uma casa, todo mundo muito louco, pelado, uma loucura. Tinha de tudo. Tinha gente assim, tinha homem, tinha umas coisas muito grotescas. Mas o pior, o que fez eu voltar pro corpo de tão assustada que eu fiquei. Podem, né, por ingenuidade minha ou não, né, porque eu não fico assistindo, eu odeio pornografia. Então não sei se existe essas bizarrices nos pornô da vida, mas assim, eu fiquei abismada e foi real, assim, tipo, eu vi, né, ali na minha frente, um ser. Eu senti uma energia masculina e vocês vão entender por quê, né? Então não sei, não posso falar se era homem ou mulher, mas eu senti a energia masculina e também ele não tinha rosto, ele não tinha braço, não, ele tinha braço, mas ele não tinha rosto, ele não tinha ombro. Ele era um, ele era, né, um gigante assim. Gente, a coisa bizarra. Era do tamanho de um homem normal assim, um ser humano. E eu não lembro se tinha braço, mas a parte de baixo tinha perna e tava de calça. Eu sei que é engraçado, mas vocês não queiram ver isso, assim, na vida de vocês. Era muito bizarro, assim, ó. E era um negócio molhado, gente, nojento, assim, ó. Eu fiquei com tanto nojo que eu fiquei um tempo sem querer ver nada, né? Se vocês me entendem. Fiquei com nojo, assim, eu fiquei meio traumatizada. E ele tinha perna e usava calça, mas toda a parte de cima era um negócio só. Ai, que nojo. Isso eu vi. E eu já vi também no astral umas pessoas que também que se perderam muito nessa área sexual, que elas tinham
bicho saindo assim, sabe? Das partes. Já vi. Já vi também uns homens assim também que eles querem, né, parecer. Ai, gente, já vi. Tão terrível quanto esse do negócio. Uns caras, já vi vários, tá? Várias vezes, assim, que você fala, o que eu tô fazendo aqui? Em coisa de amparo, tá? Em trabalho de amparo, eu não tava na esbórnia, não. Uns seres, assim, uns homens, que eles tinham um negócio tão já zoado que eles tinham um negócio deles, era gigante, ficava arrastando no chão, assim, parecendo uma minhoca nojenta, gigante, arrastando no chão, assim. E coisa saindo, mulher com um bicho saindo, sabe? Gente, bizarro, bizarro, bizarro. Esses aí, e tem muito mais, que eu não vou falar não, porque senão a gente vai vomitar aqui. Aí tem, antes de eu falar dos ETs, que eu vou falar por último. Recentemente eu vi umas crianças que eram muito estranhas. Eu contei também em detalhes esse relato pra vocês. Não sei se eu já gravei, se eu não gravei eu vou gravar. Eram umas criancinhas que elas tinham... E antes de eu sonhar com essas crianças, eu vi aqui em casa. Eu tava acordada, eu acordei de madrugada pra tomar uma água, fui na cozinha e eu vi duas crianças correndo, saindo do... Minha casa tem um corredor pra variar, né? Um corredor bem comprido. E eu vi ela saindo do corredor indo em direção à porta. Eu achei que era meu filho. Eu fiquei desesperada, né? Porque a gente tranca a porta. Mas eu falei, vai saber se eu esqueci, né? De trancar. Aí eu saí correndo e não tinha ninguém. Fui no quarto dele e tava dormindo lindamente. Aí eu, credo. E era uma energia, não era uma energia boa, não. Era uma energia estranha. Não era ruim, mas era estranha. E eu senti a energia dessas crianças por semanas na minha casa e eu fui conversando com vocês. Não sei se vocês lembram. Eu acho que eu tava gravando caixinha de pergunta e eu vi risada de criança também no meio da gravação. E aí um dia eu sonhei com essas crianças, eu tava com meu marido. Eu não sei se era meu marido, eu acho que era meu mentor. E eu trouxe a lembrança com o meu marido, porque meu marido não tem nenhum conhecimento assim espiritual. E ele no sonho, ele me ajudava a entender o que a criança queria. E, gente, não era criança normal. Era assim, ó. Eles tinham um rostinho de uma criança de uns 7, 8 anos. Os dois eram um menino e uma menina. O menino era um demoninho, assim, ó. Nossa senhora. Ele ficava me mordendo na perna, ele ficava me batendo com o pau e eu batia nele, eu chutava ele. E e a menina, ela era bem dissimuladinha, assim. Ela era, tipo, ela fingia ser fofinha, mas você via no olhar que ela não era fofinha. Ela, tipo, tinha um olhar meio malicioso, sabe? Meio maldosinho, assim. Mas ela ficava assim, tia, eu só quero não sei o que, tia. E o menino não falava, ele só ficava puto, assim, putaço comigo e eu putaça com ele. Ele ficava me chutando, me mordendo. E ele ficava roubando as minhas coisas. E aí, o meu marido, que eu não sei se era ele, chegava e falava assim: calma, você tem que perguntar pra eles o que eles querem. Aí eu não quero falar com eles, ficam me roubando minhas coisas, não sei o quê. Aí ele, calma, vamos chamar a menina. Aí ela vinha, ele falou: o que que você quer? Ela apontava assim. Aí ele, tá bom. Aí perguntava pro menino: o que que você quer? Ele apontava pra um Buda que minha mãe me deu. E olha que louco, gente, eu não contei isso pra vocês, porque eu não lembrava quando eu contei lá atrás. E eu, no sonho eu falava que não, minha mãe me deu, minha mãe acabou de me dar de aniversário, não. Um budazinho de... Não é de ferro, de louça, mas ele lembra, sabe? Cobre. Mas não é de cobre mesmo, mas ele lembra, assim. E eu, não, minha mãe me deu, ela vai ficar chateada. Aí ele, mas eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Aí eu falava assim, não, não quero não, não, pega outra coisa, esse não. Aí ele ficava puto e saía fora. Gente, o meu Buda quebrou. Ele quebrou, tava até aqui. Ele quebrou, meu Buda quebrou. Aí minha mãe, ele quebrou a cabeça, arrancou a cabeça, do nada. Como quebrou, não sei, apareceu quebrado. Mas tá lá, vou colar. E minha mãe me deu um organite, vou pegar que tá aqui, ó. No sonho a menina falava que queria organite, eu falava que não. Eu falei, vocês só querem as coisas que minha mãe me deu. Ó, quebrado. Quebrou aqui. O organite quebrou inteiro, ó. Um monte de pedacinho quebrado. Quebrou aqui também, ó. Quebrado. Nas duas pontas, ó. Nessa e nessa. O organitezinho que eu deixo aqui na minha mesa pra fazer atendimento, pra fazer as lives, quebrou. E ela pegou outras coisas que eu deixei, mas essas duas coisas que eu não deixei, quebrou. E então, eles tinham um rostinho assim de ter uns 7, 8 anos, mas eles eram muito pequenos, muito, muito pequenos. Pareciam os duendes, mas não tinham olhar de duende, eles eram bonitinhos até. Mas era tão bizarro porque era pequeno demais pra ter aquela aparência de 8 anos.
Então, um rostinho de 8 anos, mas um tamanhozinho assim de, sei lá, de uma criança de 2. Por isso que era tão estranho. Nunca mais desapareceram, não apareceram mais. Pra acabar os ETs. Eu tive uma experiência em 2020, 2021, nesses 2 anos, que eu comecei a seguir, acompanhar o. Não vou contar em detalhes, que é muito longa, mas comecei a acompanhar uma espiritualista que fazia uns exercícios para você trabalhar numa egrégora de uns ETs, que acompanhava ela. E aí eu comecei a seguir várias pessoas fazendo também, as pessoas relatando que lembra da nave, que lembra de não sei o quê. Mas, gente, eu comecei a ver muita aparição, assim, eu saía do corpo e eu olhava pro céu, assim, eu via um monte de nave, eu via o tempo inteiro, assim, ó, quase toda semana eu saía do corpo consciente e eu via as coisas. Até que eu acordei, eu dormi um dia, eu tive um sonho horrível, que eu tava no hospital, e, não vou falar de novo, porque eu já contei, é muito pesado essa lembrança, esse relato. Mas eu tava num lugar que tinha esses ETs. E, gente, todos loiros, eles, todos muito bonitos, assim. Mas uma beleza que não era admirável, porque são muito frios. Não tem expressão, eles não têm expressão. Não ficam bravos, não ficam felizes, não ficam tristes, nada. Eles ficam neutros. E naquela experiência eu tava muito triste, eu tava sofrendo muito, tava chorando muito por conta de uma coisa que eles fizeram comigo. E por isso que eu falo assim de ET, o contato com ET, gente, a gente não sabe com quem a gente tá mexendo. E não é que eles querem fazer mal, eles veem a gente como bicho. É igual o experiência própria, tá? Que eu não posso falar em detalhes, mas eu posso falar que foi eu que vivi isso, não foi estudando não. É igual a gente pega assim, vai lá no oceano e fica chipando, fica colocando chapinha nos tubarões e fica ali. Não tá nem aí se o tubarão ficou traumatizado, que você pegou ele, dopou, levou para um laboratório. Eu sei que não leva pro laboratório, mas tipo, coloca no barco, você chipa o tubarão, você fica ali depois acompanhando, monitorando o tubarão até ele morrer. A mesma coisa com o leão para fazer um documentário. A gente, mas vai pra ciência, pra estudo, tá bom. A motivação deles é a mesma. Por isso que não tem culpa. São seres mais evoluídos. A gente tá ali, vamos acompanhar lá o rolê deles, vamos saber como que eles se reproduzem, como que eles pensam, como se fossem esses bichos que a gente faz aqui. Só que, da mesma forma que a gente não tá nem aí se o bichinho tá traumatizado ou não, eles também. Inclusive, alguns morrem, né? Mesma coisa. E eu tava muito mal, né, por uma coisa que eles tinham feito. Tava muito mal, tava com dor, inclusive, tava passando mal. E eles simplesmente nem aí, tipo, me enganando, assim, sabe? Não, vai ali que tem não sei o quê, vai ali que não tem não sei o quê. Até que eu encontrei um que eu falei assim, olha, falaram pra eu vir aqui tomar um Voltaren, eu lembro do nome do remédio. E eles falaram assim, o que que você tomou quando você teve o Léo, que é meu filho, que eu tava com muita dor. Ele falou, o que que você tomou quando o Leonardo nasceu? Eu falei, eu tomei Voltaren. Então, vai lá, toma Voltaren também. Eles acharam que eu ia perder a consciência logo e ia voltar pro corpo. Só que eu tava muito lúcida. E eu fiquei andando ali com muita dor. Eu cheguei numa pessoa que parecia uma médica, ela tava com uma roupa verde de médica. Aí eu falei, a moça pediu pra eu ver com você o Voltaren. Ela, ai, meu Deus, só acorda, mulher, só acorda. Tipo, menina, só acorda. Ela falou uma coisa assim. Foi a hora que eu pensei no meu corpo, eu conscientemente acordei. Então, assim, eu, assim, zero vontade de ter qualquer tipo de trabalho, de envolvimento, porque, lógico, eu sei que nem todos são iguais e tal, mas, gente, a gente não entende nem a gente aqui mesmo, pra ficar querendo entender o rolê, eles não estão nem aí pra gente. Nem pro bem, nem pro mal. Então, só, vamos lá ver, estudar o DNA deles, sabe uma coisa assim? É isso. Eu não sei, gente. Eu acho engraçado algumas pessoas falar assim, eu falei com arcturianos, eu falei com não sei o quê. Como é que sabe? Porque eles não. Gente, eles não estão nem aí pra gente, de verdade. Eles não ficam falando prazer. Eu sou um pleiadiano, eu vim do não sei o quê, meu nome é XYZ. Eu imagino que algumas pessoas têm esse contato, mas a grandíssima maioria não tem. Não tem essa comunicação, essa troca respeitosa, não tem. Então eles ficam chutando ali o que pode ser, eu não sei. Eu sei da aparência deles. Era assim, todo mundo que tava ali era loiro. E eu vi muita gente. Parecia um hospital. Tava todo mundo vestido com a mesma roupa, um macacão verde. E todos loiros, mas eles não eram assim, brancos, muito brancos. Era uma cor
um pouquinho mais branca que a minha, mais loiro, cabelo, né, loiro, olhos claros, alguns não tinham olhos claros, e uma aparência bonita, mas assim, nada extraordinário porque eles não tinham expressão, era muito sem expressão. Não vi ninguém gorda, não vi criança, era magro, alto, mas nada muito assim fora do normal, era um alto dentro dos nossos padrões de alto, e ponto, não sei mais nada além disso. É, meu pescoço tá vermelho que eu tenho um pouco de alergia à correntinha. Aí ela fica encostando e me dá coceira. Eles não encarnam, não, tá, o En? Eles, ET não encarnam, não, gente. Gente, a questão da encarnação não é uma mágica como passam, assim. Você precisa ter um DNA perispiritual. Então, para um ET encarnar aqui, ele fica um tempão mudando todo o DNA perispiritual dele. Se a gente for para um outro planeta, vai passar um tempão desencarnado lá no plano espiritual do outro planeta, mudando o nosso DNA perispiritual para que a gente consiga encarnar num corpo o corpo daquele planeta, né? Cada planeta tem uma composição corporal diferente, porque cada planeta tem suas próprias composições químicas, né, diferentes, não são iguais. Então, precisa ter um corpo que aguente aquela atmosfera, né, todo aquele rolê daquele planeta. Então, não é simplesmente porque tá em espírito que você consegue ir para qualquer lugar. Não, para você encarnar espírito sim, mas para encarnar e até ter um perispírito, você precisa ter uma modificação genética que não é rápida. Inclusive no livro Filho das Estrelas conta isso, que ele fala do que ele foi exilado de Capela e ele veio para a Terra nos primórdios da Terra. Muito interessante esse livro. Os Filhos das Estrelas. Ele ficou assim muito tempo, eu não lembro se ele falou quanto tempo, mas ele ficou muito tempo se preparando o corpo dele para conseguir encarnar. Então, todos os exilados ficaram um tempão no plano espiritual da Terra, preparando o perispírito para poder encarnar naquele planeta. Então, não pode, né? Porque o ET tá aqui em corpo astral, que ele consegue encarnar fácil. E ele nem quer. Vai fazer o quê? É como eu falei, não são os reptilianos, os draconianos que querem fazer mal. Não, eles estão aqui para a ciência deles. Não tem nada contra e nada a favor, sabe? Simplesmente indiferente. Só pega o que eles querem pegar aqui e vão embora. Obrigada por quem ficou. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijos.